Olá, pessoal, amigos aí que estão nos assistindo do Facebook das Crianças que Vencem. Eu sou a tia Jéssica, aqui da nossa sede regional da cidade de Varginha, e nós estamos hoje aqui com uma amiga toda especial aqui, né, na nossa live. Daqui a pouquinho nós vamos colocar ela aqui no ar para você. É a psicopedagoga, a tia Lana, que vai estar com a gente. E eu queria pedir para os amigos que estão aí nos assistindo, para você começar a curtir, compartilhar essa live com os seus amigos, porque vai ser uma live muito abençoada, né? Vai ter bênção de Deus aqui sobre a sua vida, muitos ensinamentos, né? A respeito de como nós conduzimos as crianças, né? A palavra de Deus diz que o nosso lar, né, a nossa casa é o bem mais precioso que o Senhor nos deu. Então você precisa aprender, né, a cuidar dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Vai entrando aí, vai curtindo, compartilhando, em nome de Jesus, essa bênção de Deus. Vamos lá, vamos entrando. Deixa eu ver quem está aqui já com a gente. Tá a Daniela, lá da cidade de Campanha, a tia Eliane, quem mais está aqui? Vai falando aí com a gente, para a gente poder ver que você está aí conosco. A Maria Eunice está com a gente, a tia Eunice daqui, da nossa sede regional, a Nancy. Pessoal, vai curtindo, compartilhando, manda aí na sua rede de amigos, do WhatsApp, pelo Instagram, compartilhe o máximo que você puder, né? Aquilo que é bênção na nossa vida, nós precisamos compartilhar com outras pessoas, né? Deus nos chamou para isso, para abençoar a vida de outras pessoas. Então, vai mandando aí o convite, pessoal. Vamos entrando aí, no nome do Senhor Jesus. Vai entrando, a Clarice está aí com a gente. Oi, Clarice. Clarice é nossa fã, está aí sempre conosco, né? Nas lives da Escolinha Online. A paz do Senhor. A Jana está aqui também, a tia Jana daqui da nossa cidade. Tá falando que linda, obrigada, Deus abençoe. A Carol tá aqui já com a gente. A tia Eliane também lá de Três Pontas. Ó, só gente boa em nome de Jesus. Vai compartilhando, pessoal. Compartilha aí com seus amigos. Deus é bom em todo tempo, tá? É um prazer, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando da bênção de Deus, né? Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu vou chamar, né, a tia Lana. Nossa, vai ser uma bênção, gente, em nome de Jesus. Eu já estou já à vontade, porque a tia Lana também é uma amiga minha já de longas datas, né? Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Ah, tá. A Rita, a Ritinha, a mãe da tia Lana está com a gente. Deus abençoe, em nome de Jesus. A tia Ana Paula Miranda também está aqui com a gente. Vamos lá, gente. Vamos mandando aí seu coração. A gente quer te ver. Tia Eliane está falando boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Que alegria, né? A gente atrasou um pouquinho aqui a nossa live, porque a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas a gente está aqui com a bênção de Deus para te abençoar em nome de Jesus, né? Deus não desiste da gente. Vai mandando aí, gente. A Miriane Cássia Alves, essa aqui eu não conheço. Deus abençoe. A Isabela Cristina, beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhando, pessoal, para atingir o maior número possível de amigos no nome de Jesus. Deus é bom demais. Que bênção ter vocês aqui com a gente. A tia Miriane, lá de Eloy Mendes, um beijo. Deus abençoe, viu? A tia Nayara, lá de Três Corações, em nome do Senhor. Olha aí, glória a Deus. Vamos entrando aí, pessoal. Vamos curtindo, em nome do Senhor Jesus. A gente está alegre demais de poder estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Isso, vai entrando, compartilha aí. Glória a Deus. Amém. Deus é bom demais, né, gente? Se você também está aí, né, na sua casa, você tem assistido as nossas escolinhas online, você está vendo quanto que Deus, né, está se manifestando com o seu poder através dessa escolinha online, em nome de Jesus. Eita, glória a Deus. É bom demais, né, gente? A bênção de Deus. Você também pode estar mandando um WhatsApp para a gente aqui, no WhatsApp da nossa sede regional, né? DDD 35 99190 6353. 99190 6353. Compartilha aí com todo mundo em nome de Jesus, tá bom? Vai entrando aí. Isso aí, pessoal, vai entrando.
Vai entrando aí em nome do Senhor Jesus. Vai entrando. Eita, coisa boa. Em nome do Senhor Jesus. Vai entrando aí, pessoal. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Deus é bom. Aleluia. Pessoal, eu vou chamar agora aqui a tia Lana. A tia Lana vai entrar aí com vocês. Ela vai falar algumas coisinhas aí em nome do Senhor Jesus, tá bom? E daqui a pouquinho a tia Jéssica volta aqui com vocês, tá? Deixa eu colocar a tia Lana aqui ao vivo aqui com a gente. Olá! Olá, pessoal! Seja bem-vinda, viu, tia Lana? Muito obrigada, tia Jéssica. É um prazer estar aqui. Recebi o convite com muita alegria e é um privilégio. Você que é mais que uma amiga, né? Você já sabe disso. Somos irmãs em Cristo e fomos criadas praticamente juntas, né? E nos conhecemos antes de você ter as crianças, de ir embora daqui de São Paulo, e para mim é sempre uma honra, um privilégio. Todas as nossas conversas, tudo que nós conversamos, sempre, cada conversa sempre agregando algo a mais. E quando você me fez esse convite, eu falei, como recusar, né? E glória a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntas, de podermos conversar um pouco sobre a minha profissão, um pouquinho também da palavra de Deus, porque uma coisa está ligada na outra, não tem como viver neste mundo sem levar a palavra, sem pensar na palavra, né? E hoje venho aqui como uma psicopedagoga, eu já sou formada em pedagogia, mas antes da pedagogia eu fiz publicidade, eu também sou publicitária, eu fiz propaganda e marketing, e depois, com a permissão do Senhor, e eu cheguei a trabalhar em sala de aula como professora também, fiz a pedagogia, atuei em sala de aula e me especializei com a pós em psicopedagogia. Hoje eu atendo aqui em São Paulo, atendo também online, atendimentos online, para quem é fora do estado de São Paulo, para quem é fora do Brasil, nós também temos essa possibilidade, então tenho o meu espaço, tenho o meu consultório aqui em São Paulo e atendo crianças, jovens, adolescentes, adultos também, com dificuldades e transtornos da aprendizagem. Então, às vezes, as pessoas têm certas dúvidas, têm perguntas para fazer. O que faz uma psicopedagoga, né? Quem é a psicopedagoga? Onde ela atua? Muitas pessoas não têm ciência, pensam que é psicóloga. Quando chega, perguntam, né? O que você faz? Qual é a sua profissão? E você fala, eu sou uma psicopedagoga. As pessoas já acham que você é uma psicóloga misturada com pedagoga, com professor. E o que é isso? Bom, a psicopedagoga, o psicopedagogo, ele atua nas dificuldades da aprendizagem, tanto os transtornos quanto as dificuldades. Então, nós estudamos os processos de aprendizagem, né? Então, a criança, às vezes, ela tem uma dificuldade na escola, ela tem uma dificuldade que está ocasionando para ela, às vezes, chega a ser até um transtorno. Então, a criança é encaminhada, muitas das vezes, pela escola ou por um outro terapeuta que chega a ser um psicólogo, pode ser também um fonoaudiólogo, e encaminha essa criança, até mesmo um neuro também, um neuropediatra, o pediatra também, quando identifica, consegue encaminhar para o psicopedagogo. E ali nós elaboramos, cumprimos um protocolo de avaliação para identificar qual é o problema dessa criança, por que ela não consegue desenvolver na escola, o que tem ocasionado essa dificuldade. Está dizendo que o meu está picando? Vamos lá. Ô, tia Lana, Me diga. o seu áudio está um pouquinho picando. O Peraí. teu áudio está um pouquinho picando. Será que não é o microfone? Eu acabei de usá-lo. Uso ele todo. Pessoal aí, a galera, vai falando pra gente. Pessoal, como é que tá o áudio? Pessoal, vai falando pra gente como que tá o áudio.
Porque aqui para mim eu consigo te ouvir e eu acabei de usar, senão eu tiro o fone. Eu tenho um outro eu sei que dá problema, esse eu não uso. Mas esse daqui de O fio, fone, ele... eu acho que E aí, continua o áudio está picotando? picando um pouco. Continua picotando. Deve ser. Será que é problema com a conexão? Você me ouve bem? Eu te ouço. E agora? Eu tirei o fone. Sem o fone, você Deu uma consegue... melhorada, pouca coisa. Será que não é a internet? As meninas estão falando que o áudio tá bom. As meninas estão falando aqui pra gente que o áudio tá bom. Aqui tá bom o áudio, ó. Então, vamos continuar. Vamos continuar, tia Lana. Mas se você não Você estiver está ouvindo, eu explicando pra preciso... gente, né, o que uma psicopedagoga faz, não é isso? Isso. Tá, mas continua, o pessoal tá ouvindo bem? Meu Deus. E senão, eu nem tenho mais fone Vai aqui, hein? continuando, o O pessoal tá marido, ouvindo, então beleza. o marido foi para a igreja e levou o fone dele, senão eu pegava o dele também. Mas é isso, a psicopedagoga, então, Dele é chique. vai ali analisar, né, os transtornos e as dificuldades da aprendizagem. Eu cheguei, nem me apresentei para o pessoal, já fui falando logo da gente, né, mas eu já sou casada há quase 12 anos, sou casada com o pastor Eliseu, nós trabalhamos aqui em São Paulo, na Igreja da Graça também. Tenho meu filho, Anthony, de 6 anos, inclusive hoje aqui tá uma loucura, né, porque menino tendo aula online, né, que toda uma adaptação nessa quarentena. Eu acho que esse tema, todas as vezes quando me chamam para falar sobre a quarentena, eu acho que é um tema muito pertinente, que faz todo sentido nesse momento que nós estamos vivendo. Então, eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho que falar sobre isso, porque eu tenho vivido também dentro de casa, com uma criança e dois adultos, né, pensantes, sobre a quarentena. Então, tem o Anthony, que está no primeiro ano, tem 6 anos, e aqui nessa quarentena, todos os dias a gente precisa ficar se reinventando, porque eu sei as aflições que as mamães passam também, elas passam em casa, com certas dificuldades, às vezes não sabem o que fazer, como proceder, que medidas tomar, né, acerca mesmo de atividades. Aqui em São Paulo, eu não sei como está aí, mas aqui em São Paulo nós temos muitas escolas, eu tenho alguns pacientes que têm me relatado que a escola pública, principalmente, não tem encaminhado atividade, eles não estão tendo acompanhamento, então está bem difícil. Então, eu não sei como está aí também. Então, as mães ficam dentro de casa, elas não sabem o que fazer com essa criança. Às vezes a criança fica mais agitada, porque a criança por si só, ela já tem aquela agitação, porque é da fase, né, do desenvolvimento humano. Então, quando chega um momento que nós estamos todos dentro de casa, que a nossa rotina foi quebrada, foi desfeita, então a gente precisa parar, analisar e ver o que nós podemos fazer para melhorar tudo isso. Ô, ô, tia Lana, tem um grande detalhe aí, né? Você falou que fica em casa, tem um filho, e esse detalhe é a casa. Você não mora numa casa, você mora num apartamento, né? Exatamente. E assim, nós ficamos, eu e o Anthony, o pastor ele ainda vai na igreja, tem os cultos online, hoje mesmo ele foi bem cedinho, e quando vai no mercado, ele sempre que vai, quando tem que ir na padaria, ele que vai, então fica dentro de casa, eu e o Anthony, todo o tempo. Nós ficamos exatamente 40 dias sem sair nem no playground do prédio. Então, no domingo que nós fomos de manhã correndo na igreja, nós voltamos. Então, foi uma sensação tão diferente, tão. Você falei, meu Deus, como que a gente precisa dar valor até mesmo às coisas simples da vida, né? Como nós muitas das vezes somos ingratos, quando a gente levanta naquela correria, vai trabalhar, pega o ônibus, reclama que tá cheio o ônibus, reclama do ônibus, ai o sol, tá chovendo, ai tá muito quente, e a gente acaba reclamando de tudo. E no dia que eu saí, eu parecia, sabe, até mesmo um morcego, o sol batendo, saí até tampando a visão, porque, sabe, o sol bateu tão forte.
no rosto. Eu falei, Jesus, quanto tempo que eu fiquei escondida, né? Então, 40 dias exatamente, eu e o Anthony dentro do apertamento. Então, assim, a gente tem que realmente se Exatamente. virar dentro de casa, procurar ocupar a mente. É claro que tem momentos que a gente fica mesmo ocioso, tem momento que a gente não faz nada, e isso também tá tudo bem, tá? Não é problema nenhum. Nós podemos ficar assim sem fazer nada, e não é pecado, não tá feio, não é ruim, vão te condenar, vão te julgar, não. Nós podemos ficar, sim, momentos pensando, relaxando, porque desestressando, eliminando os pensamentos, às vezes ruins, que vêm da nossa cabeça, e a gente só consegue fazer isso, às vezes, parando. Porque na vida frenética, na correria, nós não conseguimos parar para se esvaziar, né? A gente quer ficar correndo, mas quer esvaziar, mas não para esvaziar. Então, é necessário, acho não, tenho certeza, Deus preparou esse momento de quarentena para todos nós nos avaliarmos, para todos nós entendermos o propósito dele para as nossas vidas, ver o que a gente pode melhorar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão tendo a oportunidade vão sair deste período de quarentena, de pandemia, melhor do que entraram. Mas para isso a gente precisa também se permitir, né? Amém. Permitir que essa mudança aconteça. Muitas das vezes a mudança vai acontecer de dentro para fora. Então, é tudo um processo, né? E aí, tia Jéssica, tá cortando ainda? É verdade. Eu acredito também, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tá Oi? cortando ainda? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então, eu creio que vai cooperar, né? Essa quarentena vai cooperar para as pessoas se aproximarem mais, né? Lógico Sim. que também vai ter famílias que vai ficar mais para o lado da tecnologia do que para o abraço da família, né? Uhum. Então é aí que a gente deve rever, né, os nossos conceitos e entendermos que a nossa família é o nosso bem mais precioso, né? E Uhum. uma quarentena como essa tem que aproximar, né? Por isso que a gente está desenvolvendo trabalho na escolinha para aproximar a família, incentivar os pais a se aproximarem dos filhos, lerem a palavra de Deus, né? E eu queria até falar também para as pessoas que estão nos assistindo que nós podemos sim procurar um profissional, né? Mas é tão importante você saber as raízes daquele profissional. Por que eu trouxe a tia Lana, né? Porque a tia Lana eu conheço, né? A gente conviveu em longas datas, né? Juntas ali em Santo Amaro. Então, a gente cresceu junta de obreira, de tia da escolinha, de tudo, né? Cantei no seu Porque na nossa casamento época, ainda. jovens fazia tudo. E ainda cantei no seu casamento. Cantou no meu casamento. Então a gente já se conhece, já conhece o histórico dela, né? Eu sei que tô trazendo uma pessoa aqui que vai dar a base profissional, né? Que vai estar dando a técnica, mas ela também sabe que a palavra de Deus, junto com a técnica, ela pode acrescentar muito ali na vida da criança e na vida dos pais também, né? Sim. Então, eu até queria te fazer essa pergunta, Tia Lana. Eu queria ver com você como que é feita essa avaliação com a psicopedagoga, né? Por que é tão importante a mãe e o pai ter essa sensibilidade de entender que, pô, peraí, eu preciso de uma ajuda, porque a gente tenta espiritualizar tudo, a gente tenta sempre trazer para o lado da palavra de Deus, mas às vezes uma ajudinha vai melhorar, vai fazer com que o filho seja uma bênção mais do que já é, em nome de Jesus. Exatamente. Essa coisa que você falou faz todo sentido. Eu já atendi pessoas aqui que, por exemplo, o filho com vários sintomas, com várias reclamações e algumas queixas. Então chegaram para a família e falaram assim: seu filho não é autista? Será que seu filho não tem autismo? E não, que está amarrado em nome de Jesus, que meu filho é perfeito, não tem nada. E aí eu precisei ser muito sincera com essa família, porque na avaliação, nós temos que, se eu já levo meu filho para fazer uma avaliação, eu preciso estar preparado para o resultado que ela pode vir. É como nós vamos fazer um exame, às vezes é só de rotina, aí vem um resultado negativo.
E para a gente é um baque, porque nós não estávamos esperando. Mas se você já tem um sintoma, é algo que já te incomoda, e você vai fazer um exame, você fica preparado para qualquer coisa. Mas porque você já estava tendo alguns sintomas. Então, na avaliação psicopedagógica, é a mesma coisa. Se eu já tenho reclamações na escola, crianças com hiperatividade, transtorno do TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade. São crianças que não param, crianças que não prestam atenção, crianças que a todo momento tiram o foco da outra criança em sala de aula, é uma criança inquieta, é uma criança ansiosa, e aí tá todo mundo falando. Eu também já notei, mas eu não quero aceitar, porque eu acho que a oração vai resolver. Nós sabemos que a oração do justo, ela pode ir muito em seus efeitos, mas Deus também deixou a medicina, Deus também deixou a capacidade humana de pensar, deixou os estudos aí para nos ajudar. Então, se eu sinto uma dor de dente, eu não vou procurar um psicólogo, eu não vou procurar uma professora, eu preciso ir no dentista. Então, que é o profissional capacitado para poder me ajudar com aquela dor, com aquele problema que eu estou sentindo, porque ele estudou, ele está apto para isso, né? Então, não adianta a gente ficar colocando tudo que é demônio, e não é. Então, às vezes, é uma negligência nossa, nós não queremos aceitar, às vezes eu estou criando meu filho erroneamente, eu sou muito permissiva, ou eu sou muito brava, eu sou muito autoritária, e aí meu filho, ele reage com algumas atitudes, e aí eu acho que é demônio, mas não é o demônio. Quando é feita uma avaliação psicopedagógica, quando há sinceridade de todas as partes, nós conseguimos identificar esse problema da criança. E como é feita a avaliação? Ela é um protocolo, tem um protocolo a ser seguido, então nós temos testes, nós avaliamos as funções cognitivas, sociais, emocionais, pedagógicas, orgânicas dessa criança. E após essa avaliação, geralmente ela dura em torno de 8 a 10 sessões. E após o término dessa avaliação, nós damos um diagnóstico psicopedagógico para a família, para a escola, que é um relatório, como se fosse um laudo, não um laudo médico, porque nós não somos médicos, nós somos terapeutas, mas da aprendizagem. Então, esse laudo, esse diagnóstico, essa devolutiva, nós fazemos para a família, e se há necessidade, olha, foi identificado aqui um transtorno, porque às vezes é só uma dificuldade de aprendizagem, não é um transtorno. A dificuldade da aprendizagem é algo que acontece no momento. Por exemplo, a separação dos pais foi algo ali que aconteceu momentâneo, mas afetou essa criança, ela não desenvolve na escola, ela não consegue ter mais um convívio social, ela vai para a escola, mas é como se ela não estivesse lá. Então, é uma dificuldade momentânea. E aí, nós conseguimos tratar, às vezes nem precisamos encaminhar para outro profissional. Mas ali na avaliação, identifica um transtorno, às vezes é uma criança que tem o TDAH, é uma criança que tem alguns sintomas do autismo, alguma criança que tem sintoma de dislexia, que é o transtorno de leitura e de escrita, acontece tanto isso, eu atendo tantas mães relatando a mesma coisa, que a criança não foi alfabetizada, o que está acontecendo. Então, às vezes, é o transtorno da dislexia. Então, quando a gente termina essa avaliação, essas crianças com transtornos, nós precisamos encaminhar para um médico, que aí ele avalia o meu relatório, o relatório, às vezes, da psicóloga, o relatório da fonoaudióloga, do pediatra, e aí o neuropediatra, o eita, me fugiu, o psiquiatra, ele também fecha o laudo, então ele vai fechar esse laudo e vai diagnosticar se a criança realmente ela tem um transtorno ou não tem um transtorno, ou só também uma dificuldade, e aí ele fechando esse diagnóstico, a mãe pode levar, a família leva para a escola, aí vai ter um CID, essa criança ela pode ter uma sala diferenciada, eu tenho uma criança mesmo que ela tem sintomas de uma criança que é avançada para a idade dela, né? Então, o que acontece? Aí ela já pode partir para uma sala de acordo com as funções dela, então se ela for diagnosticada realmente que ela é uma criança que já tem um QI elevado, que ela já está avançada para a idade dela, então o médico, quando ele fecha esse diagnóstico, a mãe levando para a escola consegue tomar outras medidas com essa criança. Então, essa avaliação psicopedagógica ela é de extrema importância para a gente até dar continuidade no tratamento, que são as intervenções,
Porque para eu iniciar uma intervenção psicopedagógica, eu preciso avaliar como essa criança ela aprende, o porquê que ela deixou de aprender. Então, tudo isso é feito na avaliação. E aí, depois, nós montamos um plano, né, um plano de intervenção, todo um projeto para aquela criança, para trabalhar aquelas dificuldades que ela tem e sanar, melhorar, e para que essa criança ela evolua. Então, as Bastante coisa, pessoas né? muitas das vezes acham assim, mas o psicopedagogo não tem nenhuma importância. Não, é importante sim, né? É feito, então, estudos, né? Tudo certinho. Então, tem toda uma análise, não é simplesmente uma profissão que deixa a desejar, não, né? A partir do momento, então, que o médico, ele passa o diagnóstico para vocês, no caso, por escrito esse diagnóstico seria? Sim, ele vem, Por nós escrito esse diagnóstico? exatamente, é por escrito o diagnóstico. Então a família volta, às vezes a criança ela vem para cá já com esse laudo médico. Às vezes não, porque o médico vai precisar de um relatório nosso também, de um parecer psicopedagógico, para entender as avaliações que nós fizemos com essa criança, para poder fechar o diagnóstico dele. Então, ou seja, tia Lana, todas as vezes que eu percebo que o meu filho não está indo bem na escola, né? Aí eu devo imaginar que eu tenho que procurar um psicopedagogo para tentar verificar o que está acontecendo com ele, né? Em Isso. casos mais extremos, eu acredito que as mães, né, os pais conhecem bastante os filhos. Então, quando é um caso de uma criança, por exemplo, que é hiperatista, né? Eu acho que os pais já devem saber que tem que ser conduzido a um médico, né? No caso. E assim, às É vezes tem que. isso? Pode também ir diretamente para o psiquiatra. E às vezes a pessoa tem uma visão tão errônea do psiquiatra que fala assim: mas meu filho não é louco, né? Eu não tô louco, eu não preciso ir no psiquiatra. Gente, ele é um médico, ele fecha o diagnóstico, ele estudou para isso, não é porque vai te dar um diagnóstico de loucura, não. Às vezes a criança chega lá, ela precisa é tão hiperativa que ela precisa de um medicamento. Eu não posso dar um medicamento, eu sei qual que é, mas eu não posso medicar porque eu não sou médica. A mãezinha também, às vezes, até sabe qual é o remédio, mas não pode medicar. É igual o antibiótico. Nós que somos mães, nós sabemos que quando a criança está com uma garganta inflamada, o que vai resolver vai ser o antibiótico. Mas eu não sou médica. E se eu chegar na farmácia e pedir um antibiótico, por favor, eu quero uma amoxicilina para criança de 6 anos, eu não vou conseguir comprar, porque eu vou precisar do receituário médico com CRM, com carimbo e assinatura, para dizer que eu posso comprar aquela medicação. E a mesma coisa o pediatra, o psiquiatra, o neuro, o pediatra, a criança vai até lá para que ele feche, ele conclua o diagnóstico dessa criança, e às vezes a criança é tão hiperativa que ela precisa de uma medicação, e quem vai poder dar a medicação é o médico. Então não tenha receio de levar a criança a um pediatra, a um neuro, a psicopedagogo, a pediatra, não, leva porque você quem ama cuida, né? E a gente conhece realmente os nossos filhos. E às vezes é uma coisa tão extremo que tudo que é em excesso a gente precisa tomar esse cuidado, né? Tem que analisar, tem que ter esse cuidado e investigar. Então, o olhar da família faz toda a diferença. Eu tenho crianças que eu atendo que não foram encaminhadas pela escola, não foram encaminhadas por médicos, simplesmente por mães que observaram as dificuldades das crianças e chegaram até mim. Então, assim, a internet está aí, tem tantas coisas sites de buscas que orientam as pessoas. Então, as mães, quando ela está atenta às dificuldades da criança, ela vai investigar. E ela chega no profissional que precisa para cuidar dessa criança. Eu falo até pelo meu filho também. Como eu já falei, meu filho tem 6 anos, e eu via que ele trocava o R pelo L, né? Parecia o Cebolinha falando. E só que quando é muito criança e a gente entende as fases do desenvolvimento da criança, a gente fala, não, por enquanto tá normal. Só que eu fui vendo que não passava essa fase. E teve um dia que um amigo dele brincou e tirou um sarro, né? Brincou, fez uma piadinha com ele,
por conta disso, e ele ficou muito bravo. Aí eu falei, não, agora já está na hora de procurar o profissional. E aí eu fui na escola, perguntei, a professora falou, não, é a coisa mais linda, ele trocando o R pelo L, e o meu filho com 17 anos, até hoje, ele troca também. Eu falei, meu Deus, não, isso não tá certo, né? Aí eu levei na pediatra, conversei, ela falou assim, não, ele já vai entrar na fase de alfabetização, como eu já tinha até conversado com ela, falei, alguma coisa está errada, né? Por conta da idade, ele tinha 5 anos, 4 para 5 anos. Aí eu falei para ela, eu acho que ele está precisando passar com fonoaudiólogo, que trata dos transtornos da fala, né, linguagem, exatamente, é a fonoaudióloga. E aí ela falou, então vamos encaminhar, e aí ela avalia, se precisar ele continua fazendo. E ele vai, até hoje, ele passa na fono, chegou lá, a gente descobriu que ele tinha a língua mole, e aquela fala que às vezes as mães têm, eu não tive com ele, eu não sei por que ele pegou isso, mas a gente fala muito, ai, meu bebezinho, meu pepequinho, né, pico-ruxinho, tudo no diminutivo, e falando como se fosse um bebê e a criança já está grande, né, e isso também dificulta até o desenvolvimento. Então, aí a fono perguntou se a gente falava assim com ele, eu falei que não, e aí, nas avaliações, ela viu que era um problema que ele tinha na língua, não tinha a língua presa, mas uma língua mole. Eu nem sabia disso, que podia ter língua mole, língua dura, né? A gente escuta aí falar sobre dedo duro, né? Mas não a língua. E aí ele vem fazendo os exercícios do tratamento corretamente, porque iniciou-se a fase de alfabetização e na hora que ele vai trabalhar com ele os sons das letras, como se trabalha o som das letras se a criança escuta uma coisa e entende outra e escreve outra coisa. Então, ia atrapalhar e muito. Então, a gente vem trabalhando isso também nele. É um processo, não é do dia para a noite, não. Mas a gente precisa perseverar. Nossa, é. E eu também, a respeito disso aí que você falou sobre a língua, né, mole, dura, eu também nunca tinha ouvido falar disso, né? E já é mais uma experiência que a gente pega. Ai, que coisa boa a gente conversar, né? Que a gente está conversando também com uma amiga que também é mãe, que pode dar também as suas experiências pessoais para a gente, né? Isso é muito bom. Ô, doutora, e quando a gente vê as mães, né, indo para o consultório com as crianças, a gente vê um pouco de ansiedade, né, para que o resultado já venha de imediato. Tem assim uma base, uma ideia de quanto tempo para esse resultado começar a dar aquele efeito que a mãe e o pai possam ver? Pois assim, tia Jéssica, é um processo, né? Nada na vida acontece do dia para a noite. E nós temos que entender que o ser humano ele é único. Nós duas fomos criadas, vou dar um exemplo aqui, na mesma igreja, na mesma cidade, conhecemos uma a outra, mas você é de um jeito, eu sou de outro. Então, o tratamento que a gente pode até ter o mesmo sintoma, mas o tratamento que vai funcionar para você não funcionará, talvez, para mim, porque nós somos diferentes. Você já ouviu pessoas que vou até dar um exemplo assim, vou ser bem direta ao ponto, né? Minha mãe tá aí, ela não vai ligar, não. Se eu vou dar esse exemplo aí. Por exemplo, a minha mãe, ela fez um tratamento do câncer de mama, foi curada, só que a minha mãe teve alguns sintomas que outras mulheres que tiveram câncer de mama não tiveram, né? E vice-versa. Ela, por exemplo, tem mulheres que fazem o tratamento, o cabelo cai. Na minha mãe não caiu. Tem mulheres que fazem o tratamento contra o câncer de mama e ela fica sem a mama. A minha mãe, o médico disse que ela ia ter que tirar a mama, o outro falou que era metade da mama, e o terceiro falou que só ia tirar o bico da mama. E chegou que ela não tirou foi nada, só tirou o nódulo mesmo. E aí, cada ser humano é de um jeito. Então, nas intervenções psicopedagógicas, após a avaliação, cada um vai desenvolver no seu tempo também. O tratamento, ele é eficaz, só que cada um desenvolve de uma forma. Eu não posso não é uma receita de bolo, né? Vai lá, coloca 2 ovos, uma xícara de leite, outra de óleo, 3 colheres de açúcar, uma pitada de sal, que vai ter o bolo lá. Não, eu posso chegar para a tia Jéssica e falar assim, olha, hoje o seu bolo não vai a farinha, vai outra coisa,
porque ela é diferente, ela faz um bolo diferente do meu, é bolo de fubá, ela gosta de fubá, eu gosto de bolo de cenoura. Então a gente entende que o ser humano, ele é único. Então cada processo é único. Pode chegar aqui 10 crianças autistas para mim, mas cada uma vai reagir de uma forma. Uma talvez falhe, a outra talvez tenha problemas com a fala. Uma consegue olhar no olho, mas a outra não consegue, então eu tenho que trabalhar isso nela. A outra consegue já ler e escrever, mas a outra não consegue nem falar as vogais. Então eu tenho que trabalhar isso nela, mas todas são autistas. Então é um processo. Então cada criança reage de uma forma. O que eu consigo te falar de tempo é a avaliação, que é um processo, é um protocolo que nós já temos já na psicopedagogia, que dura entre 8 a 10 sessões no máximo, às vezes dependendo do caso, mas eu nunca passei de 10, então sempre entre 8 e 10 sessões. E agora já o plano de intervenção, como a gente faz a intervenção uma vez na semana, geralmente, né? Às vezes se tiver um caso mais específico, se precisar de 2 vezes na semana, também a gente consegue fazer. Mas geralmente é 50 minutos a 1 hora, porque aí a gente tira um tempinho para falar também com a família, para dar uma devolutiva, um parecer sobre o atendimento, e os 50 minutos com a criança uma vez na semana. Então, é um processo, a gente precisa ter paciência e ter também uma coisa que nós chamamos de parceria entre família, escola e terapeutas. Então, às vezes a criança ela precisa da psicopedagoga, ela precisa de fono, ela precisa passar no psicólogo, mas a mãe naquele momento só consegue levar na fono. Então ainda está faltando alguma coisa ali na pirâmide para que o processo ele evolua. E aí eu venho aqui, faço um trabalho lindo com a criança no consultório. Aí só que chega na escola, a escola não trabalha junto comigo, a escola trabalha de uma outra forma, não potencializa aquela criança. Então é um processo um pouco mais lento. Também em casa a família não intervém, a família não ajuda, faz tudo contrário. Então, na nossa pirâmide de parceria, não está dando certo, precisa ter essa parceria, precisa ter essa tríade aí firmada, para que o processo também se desenvolva mais rápido, né, que é o desejo de todo mundo. Então, o que eu tenho para falar em relação ao tempo, para ver quando que vai evoluir, quando que vai dar certo, não tem tempo. Vou ser bem sincera, vai depender de cada caso, vai depender da evolução da criança, da força de vontade, da parceria com a família, da parceria com a escola e com os outros terapeutas. Então, trabalhando em conjunto, trabalhando em unidade, né, aquela coisa que é onde tem união, tem bênção, é bem isso aí. Entendi. Ô, doutora, então significa que todo esse tempo vai depender, né, da maneira que o tratamento está sendo conduzido também juntamente com a família, né? Uhum. Então, olha aí, mulherada, vocês já entenderam, né? Precisa ter a colaboração da filha. E não é a colaboração só da mãe, né? Porque às vezes os papais também têm que participar, né? A família toda tem que participar junto, né? Todo mundo. É um trabalho A em gente equipe. separou aqui algumas perguntas, né? Em equipe. A gente separou aqui algumas perguntas, né? Algumas amigas aí daqui da nossa região que fizeram algumas perguntas aqui para a gente. E Uhum. eu vou estar fazendo aqui algumas dessas perguntas. Ok. Doutora, antes de eu começar aqui as perguntas, deixa eu te perguntar. A gente está falando de quarentena, né? Então, quarentena não dá para ficar indo no consultório. Então, tem como estar atendendo online ou não? Tem sim. O que acontece? Devido todo esse período, todo mundo se adaptando, todo mundo se situando, trabalhando home office, todo mundo estudando online, e aí também foi liberado pela Associação dos Psicopedagogos do Brasil, que é a ABP, fizeram a liberação dos atendimentos online. Só que aí também não é qualquer atendimento, gente. Eu confesso que o atendimento presencial é que a gente já está mais acostumado também, né? Então ele foi, ele é mais fácil, mas quando a gente leva para o online, a gente precisa ter uma ética, precisa ter o profissionalismo e os materiais, tudo necessário ali, a técnica, tudo,
voltado para essa criança no atendimento online. Então, eu fiz cursos, eu adquiri materiais diferenciados para poder atender essa demanda. Então, deu tão certo o atendimento online, tem a plataforma, tem um aplicativo, e a gente consegue compartilhar a tela, consegue fazer inúmeras coisas como se estivesse aqui no consultório. E eu tenho um paciente que a mãe ficou tão empolgada, tão motivada, tão feliz com os resultados no atendimento online, que ela falou que ela não quer mais presencial, mesmo depois que passar a pandemia, a quarentena, ela falou assim que vai vir uma vez só no consultório, e os pagamentos, ela às vezes fazia o pagamento na maquininha, eu mando o link para ela, e ela paga e tá tudo certo. Então, para ela foi mais cômodo, e ela viu resultados na criança. Então, foi muito bom. E o fato dela ter falado, olha, não vou mais no consultório, vai ser só online, porque o meu filho está amando e eu estou vendo os resultados, para mim foi de grande valia. E eu digo que é possível sim, mas para isso precisa ter o preparo, precisa ter as plataformas, tudo o que é necessário, toda uma ética profissional, mas é possível e os resultados também, eles são possíveis, mesmo no atendimento online. Ah, entendemos. Vou fazer a pergunta aqui da Sandra. Ela é mãe da Alicia, lá da cidade de Licínea. Uhum. Ela pergunta assim para a gente: eu queria saber o que nós, pais, poderíamos estar fazendo com as crianças para interagir, para que elas não fiquem tristes ao lembrar da escola e dos amigos, né? Ela falou assim que a Alicia, ela tem perguntado muito porque ela não pode ir para a escola. E a Oh, cada dia tem ficado muito difícil de explicar, porque ela chora às vezes e só tem 3 anos para entender tudo que está acontecendo. oh, E meu aí? bichinha tão pequena, meu Deus, né? O que a Mas gente faz para ajudar a mamãe da Alicia? vamos ajudar a mãe da Alicia, né? O que acontece? As crianças, para ela, até para a gente, né, é tudo um susto, tudo muito novo. Então a gente não pode fazer com que a criança entenda toda essa situação como se fosse nós adultos. O que eu aconselho a fazer? E eu fiz aqui também, porque o meu filho estava indo para a escola e logo antes de decretarem a quarentena, ele chegou em casa desesperado. Todo mundo vai morrer. Ai, o coronavírus, e não sei o quê, é um vírus. Aí o que eu fiz? Sentei, conversei com ele, expliquei que era um vírus, sim, mas nós precisaríamos ter os cuidados. E aí peguei uma historinha do corona num PDF e mostrei para ele, né? Uma historinha que eu até tenho aqui, numa versão para crianças, explicando quais eram os processos, como o bichinho se evoluía, como que ele ia embora. E aí nós fizemos alguns combinados, né? Olha, para o corona não chegar na gente, na nossa família, e a gente também não passar para outras pessoas, o que a gente precisa fazer? Sempre lavar a mão, passar álcool em gel, tal, tomar aqueles cuidados, na hora de tossir, o que você precisa fazer? E aí os combinados. Olha, quando você for lavar as mãos, você lava bem as mãos, mas canta uma música. E aí ele ficava lá no banheiro. Quando eu estava, às vezes, na cama, eu escutava lá, parabéns pra você. Aí ficava, né? Então, era uma música para poder lavar as mãos. Então, ele entendia que quando a música acabava, era hora de parar de lavar as mãos. Aí lavava, esperava secar, não passava papel, não passava toalha, e aí colocava o álcool em gel, passava o álcool em gel, e aí ele ficava 2, 3, contando até 10, porque aí ele falava, depois do 10 é a hora que eu posso pegar em alguma coisa. Legal. É a hora que eu posso ir pegar alguma coisa, que eu posso tocar nas pessoas. E aí, quando ele escutava alguém tossindo, mas você colocou a mão na boca, não pode colocar a mão na boca, e se pegar em mim? Aí já colocava a mão assim. Então, foram coisas que ele foi adquirindo, que a gente teve combinados, mas eu precisei explicar na linguagem dele. Então, a criança, quando não entende a informação que nós passamos, causa pavor, causa medo. É como nós ficar assistindo televisão, vendo lá gente abrindo cova, gente que morre, gente que vive, né? Poucos os que vivem, né? Que a gente acaba escutando na internet, na televisão, mas nós sabemos Deixa que não é eles bastante assustados, né? exatamente. Aí teve uma mãezinha que um dia veio me perguntar, mas minha filha está assustada com o que ela vê na televisão. Eu falei, criatura de Jesus, desliga a televisão.
A criança não precisa ficar vendo esses jornais sem ser, que fica colocando pavor na gente, né? Nós que somos adultos, imagina uma criança de 6 anos, vai ver essa televisão para quê? Então, é explicar para essa criança, olha, nós estamos passando por um momento assim, ó, é uma quarentena, nós estamos em casa, é porque nós estamos nos cuidando. Os seus amiguinhos da escola também estão se cuidando, sabia? E aí, às vezes, hoje a gente tem a tecnologia, nós podemos usá-la para o bem. Faça uma chamada de vídeo com os amiguinhos, tenha contatos com os pais na escola, né? Porque eles vão sentir falta assim. Uma criança de 3 anos, ela acabou de entrar na escola praticamente, né? Então ela gosta do ambiente, ela gosta dos amiguinhos, ela gosta da professora, das musiquinhas que cantam lá. Canta junto com a criança, olha, agora é hora da gente cantar, da gente brincar. Vamos cantar uma musiquinha que você cantava na escola e a gente vai filmar aqui para mandar para a professora. Olha que alegria que ela vai sentir mais perto da professora, vai sentir perto das crianças, dos amiguinhos dela, se divirta com a sua família, aproveita, explica para ela, olha, é um momento de estarmos em família, é o momento de nós estarmos juntos, de celebrar a família, de sentar à mesa. Gente, que privilégio, eu venho ouvindo tantas palavras, tantas pregações falando disso, porque nós, mulheres, antigamente, as mulheres ficavam só em casa, não saíam para trabalhar, né? Então tinha aquela responsabilidade de cuidar do lar, dos filhos, de criar os filhos, e hoje não. As mulheres saem para trabalhar, tá aí minha mãe é vó, mas é uma avó que trabalha. E antigamente as mães ficavam em casa, as avós ficavam em casa, hoje não, hoje as avós saem. Então, explicar para essa criança, olha que legal, a mamãe está aqui em casa, o papai está em casa, vamos fazer coisas em família. Vamos ficar juntos, vamos brincar juntos. E aí, o que vocês podem fazer? Que a gente geralmente faz? Criar uma rotina. Aí a criança está tão ansiosa, mas porque ela não tem rotina. Quando ela tinha a rotina de ir para a escola, de ir para a igreja, às vezes faz uma natação, um balé, joga um futebol, e ela tinha uma rotina, mas isso tudo foi quebrado, e essa criança ela fica perdida. Ela precisa de um adulto mediador para mediar a situação. Então, vamos aqui, filha, vem cá, vamos construir a sua rotina. Não sabe escrever ainda? Então, nós vamos desenhar, nós vamos recortar figuras. Olha, de manhã, esse horário aqui, teve até uma pergunta que, se eu bem me lembro, que falava que a criança até não queria aprender a ler, a mãe queria ensinar o nome e a criança não queria. Esse é o momento de introduzir também o letramento e a escrita para essa criança. Pega a rotina, vamos criar juntas, porque não é do dia para a noite que a criança aprende a ler e a escrever e vai gerar esse interesse, mas sim quando nós estimulamos. Então, na criação da rotina, por exemplo, as professoras, a gente faz isso muito em sala de aula, todos os dias na educação infantil, tem a elaboração da rotina. Então, a criança ela vai para a escola, ela sabe que dia que é hoje, ela sabe qual é a cidade que ela está, o mês que ela está e o ano que ela está. Então, tá lá, São Paulo, dia 30 de abril de 2020. Aí a professora escreve rotina. Olha como eu estou escrevendo rotina, olha as letras que eu uso. Eu uso essa letra que tem o nome de R, a outra que tem o nome de O, e aí ela elabora a rotina. Número 1, olha como é o 1, faz o 1 com a criança. Olha, eu subo, depois eu desço com tracinho. Número 1, nós vamos fazer roda de música. E aí a criança que já vai tendo essa familiaridade com o letramento, com a escrita. E aí em casa não tem a rotina, pode elaborar, tem planners, eu mesmo já disponibilizei. Lá na minha página tem na do Instagram, tem na do Face também, tem um link, que é o do Linktree, que tem lá o telefone, que as pessoas podem falar comigo. Tem também um e-book que eu criei com atividades para fazer na quarentena, e tem também um quadro de rotina, que as famílias podem fazer a rotina. E aí essa criança, ela é pequena, olha, de manhã você acorda que horas? 8 horas da manhã, então tá, olha o 8, vamos aqui colocar o 8 e cria junto com a criança. E aí ela não sabe escrever, então vamos fazer, o que você faz quando acorda? Eu acordei, escovei os dentes, né, fiz a minha oração, escovei os dentes e vou tomar o café da manhã. Então vai lá, faz o desenho dela tomando o café da manhã. Ou então, se você tiver em casa livros, revistas antigas, então vamos recortar aqui, todo mundo tomando o café da manhã, e aí cria-se a rotina. Então aquela criança, ela não vai ficar ansiosa, porque ela vai saber o que vai acontecer no dia dela. Né? Então, ela está preparada, ela não foi pega de surpresa.
mas psico, doutora, não deu certo aquilo, a rotina que nós elaboramos. Gente, tá tudo bem, tá? Nem sempre tudo sai conforme nós planejamos. A gente faz um planejamento, mas a palavra final não vem da gente, né? A palavra final não é nossa. Então, nós planejamos, às vezes aquele dia acontece tantas coisas, né? A gente acorda num pique, hoje eu vou lavar vasilha, hoje eu vou lavar roupa, vou passar, mas aí você já tem uma criança pequena que já, quando você acorda, já está em cima da sua cama, e aí é a escola que liga, é aula para fazer online, é curso que você faz, é o trabalho, acabou a sua rotina, mas está tudo bem. O outro dia a gente levanta e tenta de novo. Só que a gente precisa manter essa organização. Então, às vezes, a criança ela fica ansiosa, ela fica afadigada, ela fica ali preocupada, porque ela fica sem saber o que ela vai fazer. Então, ela não tem um controle ali, ela não que ela vai ter o controle, mas ela não foi informada do que ela vai fazer, ela não está preparada, né? Então, a rotina ajuda nisso. E na questão da escola, faça isso, né? Tá com saudade, mas nós vamos voltar. É sempre o diálogo, a conversa, conversar com as crianças, tá super certo, gente. Elas entendem, tá? Não acha que não, porque é criança, não vai entender? Vai sim. Claro que a gente tem que falar numa linguagem mais transparente para eles, mas de uma forma que eles vão conseguir entender. Não adianta também chegar e ficar falando em termos técnicos com as crianças, né? Não, porque a epistemologia, porque isso, não vai resolver, a criança não vai entender. Então, chega numa linguagem simples, clara, e explicar, sempre ser sincera, eles entendem e vão compreender, vão conseguir viver melhor, né? Acho que eu respondi essa daí. Eu Bebeu uma acredito água. que até nós como adultos, precisamos também dessa rotina para nós, né? A mesma coisa, a gente sai para ir para o mercado sem uma lista, né? O que vai acontecer? Nós vamos comprar produtos repetidos, né? Vai estar gastando desnecessariamente. E assim Exatamente. também é com nossos pequenos. Tá aí a dica aí da doutora para vocês. É o equilíbrio, né? A A gente tem o Natália, lá de equilíbrio, Eloy né? Mendes, ela pergunta, é verdade? A Natália de Eloy Mendes pergunta, diante das birras e teimosia, como lidar? Como lidar com essas birras e teimosias? A gente tem que Ô, entender. Jesus, essa fica também para as tias da escolinha, né, gente? Que às vezes a gente pega uns... As Às bênçãos, vezes a né? gente já sabe quem que é, né? A hora que chega ali, ó, a gente olha ele ali, a gente já sabe que dá, né? Um pouquinho mais como é que fala? Requer um pouquinho mais aqui da unção, né, gente? É o dobro, né? Mas a birra é algo O que dobro. faz parte, dependendo da idade da criança, dependendo não, todas passam por essa fase de birra, né? Mas precisa se entender a origem. Que às vezes a criança só faz aquilo para provocar e aí a gente rebate, né? A mãe fica tão indignada, olha aqui menino, me respeita que eu sou tua mãe, né? Eu tô falando contigo, para com isso, tô passando vergonha. Então, gente, a primeira coisa é entender essa criança. Ela está fazendo birra mesmo ou algo está incomodando? Às vezes a criança vai para o mercado e se joga, né? E começa aquela mãe, meu Deus, valei-me, Senhor, onde eu vim parar, né? Menino, para com isso. E a mãe fica passando vergonha ali. Mas tudo acontece antes. Então tem que ter os combinados também com as crianças e as consequências, porque é a lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Então, assim, se você conversa antes com seu filho, se a gente conversa antes com a criança, olha, nós vamos ao mercado, e a mamãe tem uma lista aqui, o que a gente precisa comprar? Né? E aí você chega lá no mercado e a criança dá aquele show, né? Faz tudo o contrário, e aí você antes já deixou claro para ele, olha, nós temos uma lista, nós vamos fazer compra, então eu preciso que você colabore, você me ajude no mercado. A mamãe vai pedir para você pegar, por exemplo, a bolacha que você gosta e você coloca no carrinho. Mas, mãe, eu vou querer não sei o que, isso aqui. Olha, mas o nosso combinado hoje é esta bolacha. O Danone eu vou deixar para a próxima semana, para a próxima compra. Tudo bem? Você entendeu? Porque senão eu não vou conseguir te levar lá para o mercado comigo. Você vai ter que ficar em casa, né? Se você não conseguir cumprir o combinado. Então, eu estou explicando para ele, eu estou deixando claro que eu entendo, né, que ele quer o Danone, mas há um combinado. Essa semana é a bolacha, na próxima é o Danone.
Então, se ele não conseguir cumprir com esse combinado, na próxima vez que eu for ao mercado, ele não vai poder ir comigo, porque senão eu vou ter que levar o mercado todo. E a gente ser muito sincero com a criança: olha, não tenho dinheiro hoje já tenho Danone em casa, do outro não tomou, venceu. Ser muito sincera também com a criança. Mas, às vezes, por trás da birra, há algo que incomoda a criança, há algo que não está bem da criança. Não é porque ela simplesmente ela quis fazer, né, a birra, quis te contrariar. Não, às vezes essa criança está com dor, às vezes essa criança está com uma aflição, alguma coisa que incomoda e ela não sabe expor isso. E aí o que, que ela faz? Ela chora, ela se debate. Teve até um vídeo que passou na internet, aí já tem um tempinho, já não é tão recente, de um paizinho que uma criança bem pequena mesmo, devia ter seus 2 anos, sentada no chão, esperneava e chorava, e o pai ficou só olhando a cena, né, da criança. Depois pegou, primeiro ele tentou pegar, ela não quis o apego do pai, ela não quis o abraço do pai, e ela chorou, esperneou, fez tudo o que ela queria fazer ali, e o pai só observando. Depois o pai pegou no colo, abraçou, colocou e deu carinho para essa criança e ficou tudo bem. Parecia que nada tinha acontecido. Então, às vezes é isso que acontece, a criança só quer expor um sentimento. Às vezes ela só quer chorar mesmo, gente. Às vezes ela só quer ali, é a forma dela expressar o choro dela, alguma coisa incomodou e ela não soube explicar. Então vale muito a conversa. Às vezes, se ela está chorando muito com você e você não é nem da família, quer dizer que ela tem até confiança em você, ela precisa de ajuda. Então, se aproxime, conversa com essa criança, entenda as dificuldades, as limitações dela. Às vezes, ela está passando por problemas dentro de casa, às vezes você é a tia da escolinha, a professora da escolinha, a professora. Eu mesmo já tive crianças, alunas que foram abusadas. Tinha 3 anos a menina, foi abusada pelo irmão. E sabe para quem que ela contou? Para a professora. Ela não contou para a mãe, ela não contou para o pai. E lá o irmão, usuário de drogas, e abusou da menina, ela com 3 anos. E aí, ali, ela se sentiu à vontade de contar para a professora. E aí, que pôde, né, conversar, chamar a mãe, que aí já é uma outra história. Mas se essa criança, às vezes, ela expressa uma reação, às vezes não é nenhuma criança que está sempre fazendo birra, mas fez por algumas vezes, algumas atitudes. Então, a gente precisa atentar aos detalhes. Sempre entender essa criança, conversar, né? A gente fala muito de potencializar o sentimento. Chegar, a criança está chorando, olha, eu entendo que você queria muito esse Danone. Às vezes, nem sempre a gente vai dar certo na hora, tá? Eu já deixei muito chorando, tá? Deixo chorando meu filho, deixo mesmo. Porque a gente chora também, eu choro, e às vezes eu quero só chorar. Então eu deixo ele chorar também. E aí quando ele se acalma, eu volto, aí eu posso falar: olha, eu entendo que você queria muito esse Danone. Eu entendo que você queria muito comprar e tomar, mas não era a hora de você fazer isso, né? Não era a hora de eu comprar esse Danone. Então, eu entendo o que você queria. Eu também tenho horas que eu também quero muito uma coisa e eu não consigo ter. E eu também fico com raiva, eu também fico triste, eu choro. Mas você batendo na mamãe, você esperneando, você gritando, não faz a gente ter o Danone, né? Então, o que que acontece? Eu entendo você, mas a gente pode fazer de uma outra forma. Na semana que vem, nós voltamos lá para comprar o Danone. Hoje não era o dia de comprar o Danone. Então, vamos fazer assim: da próxima vez que você quiser alguma coisa, você vem, conversa com a mamãe, e aí a gente vê o que, que nós podemos fazer. Então, sempre a conversa, entender o que a criança está passando, potencializar esse sentimento, mas também orientá-la. Olha, você vem e conversa com a mamãe, e aí, se não puder, a gente não vai conseguir comprar. Mas se você continuar também com essas atitudes, não vai ser legal. E aí você vai ter que ficar, por exemplo, sem ir comigo no mercado das próximas vezes. Então, porque também tem que ter a consequência, né? E às vezes, e não é você bater, você ficar brigando, gritando com a criança, explodindo, que vai conseguir trazer a consequência. Não, é conversando, entendendo, validando o sentimento dela, né, aquele sentimento que ela teve, você entende que ela teve aquele sentimento de raiva, que é normal ter, só que a minha atitude
não foi correta naquele momento. Então, aí você lembra a criança disso, você mostra para ela, desenha isso, né, na cabecinha dela, ela vai entendendo. Então, na próxima vez, ela vai melhorando o comportamento dela. Temos mais perguntas aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, a gente está fazendo todas, né? Porque tem Tem muita muitas, pergunta né? aqui. A Alessandra, lá de Alfenas, tem muitas. Ela pergunta como ajudar uma criança hiperativa nessa quarentena. Jesus amado. Mas aí, ó, tem perguntas que eu já acabei falando, né? Quem pegou a live desde o começo acaba respondendo, porque uma coisa puxa a outra, né? E essa questão da criança Já acabou. hiperativa é rotina. É uma criança que É fica verdade. ansiosa, né? É uma criança que ela não sabe o que, que ela vai fazer e ela fica ali, ah, e agora? Pula do sofá para o chão, vai da cama, pula da cama para o chão, pula da cama para o sofá, pega o puff. E por quê? Ela está sem nada para fazer e a criança hiperativa, gente, ela gosta de estar ocupada e ela precisa estar ocupada para que esse sentimento aí de hiperatividade nela vai amenizando, vai ali diminuindo, porque aí ela se ocupa. É uma criança que gosta de montar coisas, dá Lego para essa criança, conversa com ela, olha, o que você gosta de fazer? Vamos fazer hoje, né? Sempre procurar tentar fazer em família, por mais que às vezes também os pais estão trabalhando home office, mas tira um tempo, brinque com a criança muitas das vezes, a maioria das vezes, ela quer estar com a família, ela quer brincar com a família. Então, o momento que fica ocioso, é claro, ela vai querer mesmo, vai ficar aí hiperativando por aí, né? Vai ficar correndo, vai ficar ansiosa por aí. Então, tenho essa dica. Elabore uma rotina. Crie hábitos com essa criança. Ocupe a mente dela com coisas saudáveis. Não deixa só no celular, não. A gente acha que só o celular, não. Teve um dia que aqui em casa eu peguei peças de blocos de montar, nós montamos uma amarelinha aqui dentro de casa, e já falei, né, eu moro num apartamento, e aí nós montamos a bendita amarelinha aqui em casa, com um monte de pecinhas de monta-monta, e aí como ele estava na fase de alfabetização, aí ele jogava uma letra, e aí pulava até o número, né, e aí, que letra que era? Ele falava a letra. Então, fala uma palavra que inicia com essa letra. E aí estimulava ele também na questão da alfabetização. Então, é usar a criatividade, ter paciência, ter equilíbrio, porque nessa quarentena, muitas famílias têm perdido o equilíbrio e a paciência. Então, tendo equilíbrio, tendo paciência, conversando com a família, entre família, né? O Anthony tem muito disso. Ai, vem aqui assistir um filme com a família, vem ficar com a família, porque aqui a gente procura sempre ocupar os três fazendo as coisas juntos, conforme idade. A gente tem hora que não dá, a gente sabe disso, né? A rotina é frenética, a vida é vida louca mesmo, assim, é corrida, a gente sabe. Mas procura estar junto, observar o seu filho, brincar. Se você colocar uma toalha na mesa e aquela toalha cobrir a mesa, já virou uma cabana e o seu filho vai se divertir lá dentro. Pega um livro, vai contar uma história lá dentro para ele. Esses dias eu peguei um rolo desses de papel higiênico que já usou. Eu não era nem de papel higiênico, era de papel alumínio, que é o maior. Olha a luneta, eu estou vendo o pirata. Então, tudo vira brinquedo na mão das crianças. Legal. Tudo vira brinquedo. Então a gente precisa usar a criatividade. Aí na sua casa, eu não tenho blocos de monta-monta. Eu acho difícil uma casa que não tenha, mas às vezes não tem. Mas você tem um rolo de papel higiênico aí na sua casa que você não usa mais. Você tem uma toalha ou um lençol que você possa cobrir a mesa. Vai brincar de cabana, pega livros, vai ler com seu filho, contar histórias, né? Então tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa que elimina essa ansiedade da criança e também elimina-se, diminui a ansiedade, diminui também essa questão da hiperatividade, porque elas vão se ocupando. Tem dias que você vai falar, não, hoje não é dia de fazer nada, mas tem dia que a gente coloca a música no YouTube, vai todo mundo dançar, vai fazer karaokê, a gente faz roda de música. Eu tenho um filho só, né? Então tem gente aí que tem mais, a diversão, gente, é maior ainda. Tá? Pega os meninos, vão brincar, mesmo que tenham idades diferentes, já pega aí,
que eu vi que tinha uma pergunta assim também, né? Com crianças com idades diferentes. Pode ter combinados, olha, agora nós vamos fazer a brincadeira que o seu irmão mais novo quer fazer, e vamos fazer junto. Depois nós fazemos a outra que o outro quer. Ou até mesmo uma questão de assistir, vamos fazer um dia de cinema com pipoca. Aqui eu tenho até luz colorida, a gente põe aqui de vez em quando, e aí estoura a pipoca e vai fazer um cinema com pipoca. Aí fica todo mundo de pijama, já tá de pijama sempre, né? Na quarentena, dificilmente as pessoas estão tirando o pijama. E aí já faz um dia de cinema com pipoca. Então é só usar a criatividade, tem muita coisa boa aí. Nesse meu e-book tem muita brincadeira. Verdade. No próprio, né, YouTube ensina tanta coisa boa pra gente. Exato. Nossa, ensina a fazer coisas com materiais recicláveis. Inclusive aqui, eu tenho uma mãe que ela tá super exemplo. Ela deve estar até assistindo, né, a tia Eunice. Ela tá fazendo tanto brinquedo com a filha em casa, mas tanto brinquedo, que esses dias a gente até brincava aqui na igreja. Vou mandar meu filho lá para tua casa, porque lá tem bastante atividade. Então ela tá tendo uma criatividade, né? Uns dias ela fez luneta, ela fez fantoche no pregador, no prendedor de roupa, né? E todo mundo tem isso em casa. Com caixa de papelão, gente. Tanta coisa boa. Muita coisa boa mesmo. Atividade com tinta, com pintura. Eu acho que se a gente quando a gente quer muito pintura, né, também. Eles gostam muito, muito. Coisa, né? Pega a caixa, o Anthony pega a caixa velha e pinta. Eles gostam. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer, ó. Essa da Flávia, daqui da nossa cidade de Varginha. Ela está dizendo assim: eu preciso de ajuda com o sono. Samuel é muito agitado, dorme muito mal à noite e agora só quer dormir na minha cama. Se eu saio de perto dele à noite, automaticamente ele percebe e acorda. Eu estava até ontem contando aqui para uma amiga que eu também estou com mais ou menos o problema parecido com o Nicolas. Por quê? O do Nicolas não é de dormir na cama, não, gente. Ele dorme na caminha dele. Só que partes da noite ele acorda, aí ele olha assim, quer tomar café. Nicolas, não é hora de tomar café, é hora de deitar. E eu não dou café para ele. Eu coloco ele para deitar, porque ainda não é hora de tomar o café, né? E aí o que acontece? Quando nós vamos dormir à noite, por exemplo, a gente vai deitar, passa uns minutinhos, eu já sei qual que é a rotina. Mãe, eu quero água. Eu dou água, coloco para ir no banheiro, faço tudo. Mas mesmo assim, na hora que ele deita, tô com sede. Aí deita lá, aí volta de novo para a cama. Mãe, eu quero não sei o quê. Sempre inventa alguma coisa para poder chamar atenção e não dormir no nosso horário ali que a gente está colocando para ele. Ajuda a gente aí, tia. Não, mas sabe o que acontece? É a questão da avaliação de novo. Eu tenho que observar, o Samuel, por exemplo, nesse exemplo dela aí, que diz que ele anda muito agitado, mas ele sempre foi agitado à noite? Houve uma mudança na rotina dessa criança? A quarentena afetou ele? Né? Tudo isso a gente precisa observar. E a questão de dormir, gente, colocou a criança para dormir na cama, só Jesus para livrar, viu? Demora. Aqui foi até o 5º ano. Na verdade, eu acredito que a quarentena está bagunçando os horários das crianças. Tá Exatamente. Do adulto, né? Exatamente. Então, automaticamente acaba caindo para eles também, né? Porque a gente muda, nós mudamos e eles também mudam essa questão da rotina. Tem dia que a gente demora aqui para dormir e o Anthony vai junto também, porque, né, a gente está demorando aí e não tem a aula para levantar no outro dia cedo, né? E a rotina não é aquela que tinha antes da escola. Então, querendo ou não, precisa observar. Aí é a questão do sono. A criança dorme durante o dia? Por que ela está perdendo o sono durante a noite? Era uma criança que não dormia durante o dia e agora está dormindo? Ou é uma criança que o horário dela de sono mudou, né? Mudou esse horário e agora ela está demorando mais para dormir? Teve aqui na quarentena mesmo, meu filho não era de ficar tomando leite com chocolate, é igual a mim, eu também não tomo leite, não.
Só que aí na quarentena o pai inventou, todo dia eu tomo um chocolate quente à noite. Aí o que, que aconteceu? O menino fez xixi na cama 3 vezes. Eu falei, guri, tu não vai tomar mais leite, não. Ou então vai tomar 2 horas antes de dormir. E mesmo indo ao banheiro, ele fez xixi 3 vezes na cama. E um menino de 6 anos, que nem no desfraude fazia na cama. Aí eu fui observar, eu fui ver o que, que tinha mudado. Foi a questão do leite. E aí, com a quarentena, e ele também dormindo um pouco mais, né? Ele dorme mais tarde, consequentemente, acorda mais tarde. E aí, acordando mais tarde, tomando um leitinho antes, mudou a rotina dele. Então, eu entendi o que que ocasionou esses escapes de xixi na madrugada. E aí, o que que eu fiz? Eu mudei. Vai tomar o leite, tá gostando de tomar leite agora antes de dormir? Então, vai tomar 2 horas antes, aí toma, faz um xixi, porque é o tempo que também vai digerir aquele líquido no corpo dele para poder sair. Então, aí ele toma, espera 2 horas, aí depois ele vai dormir, faz o xixi e vai dormir. Então, não teve mais escape. E aí também agora deu até para chamar um pouquinho mais cedo, né, para ir no banheiro. Então, os pais têm missão da família, Voltou, observar, entender por que que essa voltou criança agora. cortou. Não entendi, cortou, é? Jéssica? Opa, tá caindo. Tua internet tá caindo. Não, mas aqui tá tudo ok. Oi, eu tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Caiu um pouco caiu a tua conexão, depois voltou. Gente, mas eu tô ouvindo muito bem. Aqui tá tudo certo, a minha. Mas vamos lá. Tá conseguindo me ouvir? Vamos. Tá, então tá. E aí, Agora eu tô conseguindo te ouvir. tá. Olha aqui, a Flávia até tá falando aqui nos comentários. Olha lá a Flávia falando com a gente no. Tem noite que eu passo a noite tirando ele da minha cama e levando para dele. É. E aí a mãe precisa conversar com ele, explicar que ele já cresceu, que ele não precisa mais ficar dormindo na cama. Oi, Marli! Oi, Rogério! Gente, que legal. Agora que eu tô vendo os comentários, mas precisa conversar com a criança. Olha, você já é crescido na cama da mamãe, a mamãe que dorme com o papai. Eu não sei, né, se são casados, mas é a mamãe que dorme aqui. Você tem o seu quarto, você tem a sua cama. Você precisa ir para a sua cama, para o seu quarto, explicar. Eu já aqui em casa. Aqui em casa eu tive momentos que eu tive que falar para o Anthony, explicar para ele, olha, quando a mamãe tinha a sua idade, a mamãe não tinha nem um quarto para ela poder dormir, assim como você tem um quarto cheio de brinquedos, com uma cama só para você. E aí ele foi desvinculando. E aquele negócio do cheiro de mãe, todas as noites eu ainda vou com ele, deito lá, ele na cama dele, aí nós temos o nosso ritual, vamos dizer assim, né, os nossos combinados, então a gente tem a história para contar, a gente lê a Bíblia, né, tem a história bíblica para contar, nós cantamos um louvor, oramos o Pai Nosso e a oração. Então, todo dia antes de dormir, a gente já tem esse hábito, nós já fazemos isso. E aí, quando ele deita, ele já sabe, ele já vai para a cama dele, já é ciente do quartinho dele, e lá ele fica. Então, é também um processo. Não vai acontecer do dia para a noite, vai acontecer conforme o decorrer do dia, vocês vão conversando, vai explicando para ele que ele vai estar crescendo. Aqui eu até falo para o Antônio, não dá, porque você já está do tamanho da mamãe, né? Mamãe, a cama não comporta mais. Eu sei que o cheirinho da mamãe. Gente, já teve crianças em escolas que eu trabalhei, em creche, que levava uma peça de roupa da mamãe, porque ela, na hora do soninho, lá na escola, ela não conseguia dormir de saudade da mãe, de sentir o cheiro da mãe, porque estava acostumada, ela é acostumada a dormir só com a mãe. Então, para a creche, levava até mesmo
algo que lembrasse a mãe para poder cair no sono. Então, foram hábitos que foram criados pela própria família e que realmente é difícil, mas é um processo, precisa conversar, precisa entender essa criança e explicar as coisas para ela, né? Opa, Tia Jéssica. voltei, gente. A Menina, minha conexão caiu aqui. é a sua, né? Eu tô A aqui, minha Jesus, ela caiu. me largou. Ela me abandonou, Senhor, fugiu. Olha o meu cabelo já aqui, meu Deus. Eu imaginei, falei, pronto, agora a amiga vai ficar lá vermelha. Mas eu falei Não, assim, eu seja vou manter a bem-vinda. calma, vou Seja manter a calma, porque, bem-vinda. porque senão eu vou ficar nervosa, gente, eu não vou conseguir mais ligar aqui. Não, deu tudo certo. Eu fiquei, então, ao vivo sozinha, falando esse tempo todo. Você tá ao vivo, falando tudo, sozinho. Ai, eu quase desliguei aqui, eu falei, será que ela não tá? Mas aí o cronômetro ficou aparecendo aqui, eu falei, eu Não, acho que ainda mas tô aí ao você vivo. continua. Isso. Se eu cair, você continua. Pode deixar. Eu falei, Ai, Jesus, o cronômetro continua batendo aqui. Eu falei, então quer dizer que eu tô ao vivo ainda, né? Então eu fiquei tá bom. falando. Olha aí o que o Roger tá falando a mesma coisa, ó. Esse negócio aí rendeu, amiga. As crianças que vão pro quarto da mãe e do pai, olha aí. O Roger sai O, da o cama. Rogério, o O Rogério, Rogério é o bota pai. o Roger para dormir lá no quarto dele. Já falei para vocês que vocês tratam o Roger como se fosse bebê. O Roger é um menino grande. Eu conheço essa história aí, viu, Isso. filho? Essa história aí já sou familiarizada. O senhor Já. Rogério, faz isso com o seu guri. Pega o Roger Miguel, bota Roger para dormir lá no quarto dele, explica, Roger, vem cuidar de Malu, que Malu é a filhinha mais nova. Cuida de Malu, vão dormir lá, que você é o rapazinho da casa, na cama da mamãe e do papai, você não cabe, você já está quase do meu tamanho, rapaz. Olha o seu Isso quarto, quanta mesmo. coisa boa você já tem aqui. Então, mostrar, né? As crianças precisam tocar às vezes, né? Elas precisam ver, como Tomé, tocar para ver, né? Diferente dos adultos, que se você já contar algo meio por cima, né? Algo por cima a gente já consegue compreender. Agora a criança não, às vezes precisa ser palpável, precisa explicar e mostrar para ela. E realmente, se a gente ficar a noite inteira, tira da minha cama, leva para dele, tira da dele, põe na minha, a criança vai vencer. Você vai deixar ele realmente dormir a noite inteira com você. E eu O acredito Anthony. que isso seja questão de noites, né? Por exemplo, até eu acostumar meu filho dormir no quarto dele, teve todo um processo, né? Que é necessário. Tinha noite que eu estava cansada, e na outra noite já era o pai que pegava firme e vamos que vamos vencer, né? Porque a gente começa essa coisa da criança ir dormir no nosso quarto ali na quarentena, pós-parto, né? Aquela coisa pós-parto. Porque a mulher tá tão cansada, vai dar de mamar pro menino, e como é que você levanta e vai pro outro quarto? Gente, já começa aí. A gente começa a habituar a criança mal. O meu veio pro meu quarto assim. Na época, era um carrinho, depois por uma cama, o bebê conforto, o carrinho, depois por uma cama. De repente, o menino estava no meio já, entre mim, Meu né, entre eu Deus. e o pai, né? E aí eu fui habituando ele a dormir no quarto dele. Quando ele chegou para minha cama, ele já devia ter uns 2 anos. Ele saiu com 5. E aí a gente, né, fazia promessa, o pai prometia, fulano fazia não sei o quê, vamos fazer isso, vou te dar, deixei de dar as coisas, não. Mas aí ele foi entendendo, aos poucos, nós fomos conversando com ele. E aí o que eu fiz? Eu trancava a porta do quarto, gente. Vai vir mais não, vai não. O quarto é do Eu já conheço essa casal. ameaça. Sabe o que eu tô achando mais engraçado? Que os relatos da família, gente, é tudo a mesma coisa. Ou Só seja, muda o só muda o endereço, endereço. só. O nome dos pais também mudam, mas as crianças às vezes são até os mesmos. Só Deus. Não, mas é questão de conversa, de estratégias, e assim, olha, vamos fazer um combinado? Eu vou colocar você para dormir na sua cama, eu vou ficar lá com você agarradinho um pouquinho, mas depois a mamãe precisa ir para a cama dela, e ó, a mamãe vai trabalhar no outro dia, a mamãe está cansada, a mamãe também precisa descansar. E você, imagina você também precisa descansar para renovar suas forças para o outro dia, para você brincar, se divertir, e vai conversando. E criança, gente, é repetição. Não adianta que você vai, não acha que você vai falar hoje
e amanhã, e essa noite ele já vai estar dormindo lá no quarto dele. Não. Hoje ele vai ainda fugir lá do quarto dele, vai vir para sua cama, né? Mas é um processo. Não se deixe vencer. Vença ele, né? E persista, tem que perseverar. Ó, antes sempre dormiu no quarto dele. Então, você precisa observar o que mudou desses 4 meses para cá com o Samuel, Flávia. Entender, ver o que, que mudou. A gente não está em quarentena há 4 meses, né? Um pouco mais de um mês. Então, entender o que, que mudou nessa rotina aí, o que, que causou isso nessa criança de 4 meses para cá. Bom, 4 meses. A gente vamos se olhar assim no olhar pedagógico. Ele mudou de escola, trocou a professora. O que, que aconteceu? Porque, né, 4 meses seriam 4 meses de sala de aula, vamos dizer assim, né? Que voltou das férias. Então, alguma coisa lá incomodou o Samuel? Ele reclamou da escola? Então, tudo tem que observar, tem que analisar, né? Sempre dormiu no quarto dele, por que de repente ele mudou? Ele ficou com medo, ele viu um filme de terror e toda hora, toda noite ele vai dormir e ele fica lembrando daquele filme. O meu tem pavor de até ver filme de arma, né? Qualquer coisinha assim, falou, pô, ele, meu Deus do céu, é filme de terror, é tiro, e já sai correndo. Não assiste, vem, pega um desenho, tanto é que eu também nem assisto televisão, né? Mas ele, então eu já sei que é algo que ele não gosta. E por que, que eu vou provocar a ira no meu filho, né? A Bíblia já diz isso também, que vós, pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Então, se eu sei que ele não gosta, por exemplo, banana também, o menino não aguenta, quando era mais novo, comia banana. Agora, depois de velho, né? Depois mais velhinho, deu para não gostar de banana. Aí esses dias o pai foi comer uma banana e pegou e foi colocar a banana na boca do menino. Eu falei, não provoca a ira na criança. Aí já deu ânsia de vômito. Eu falei, você sabe que ele não gosta de banana, então não faz isso. Então, nós pais, nós temos que ter este cuidado com os nossos filhos, né? Observar e ver o que está provocando algo que mudou a rotina dele, algo que mudou o pensamento dele, se provocou medo, uma insegurança na escola e às vezes ele não ainda se sentiu à vontade para contar, para conversar. Então precisa sentar, analisar, e se ele não quiser falar hoje, você tenta amanhã e vai conversando. Mas é um processo, mas precisa ser feito. A criança, vocês precisam ter a liberdade no quarto de vocês, né? É o quarto da família, é o quarto dos pais, é da intimidade, é dos pais. A minha mãe tinha um ditado que no quarto de casal nem na cama podia sentar. Então, quando eu vou às vezes na casa de alguém, aí fala, senta aqui na cama, eu fico lembrando disso que a minha mãe falava, é cama de casal, não pode nem sentar. Então, dificilmente eles me verem até sentar numa cama. Aí eu falo, não, é cama do casal. Tinha uma amiga que até fala, senta aí, Dar. Não, é cama do casal, não pode. Então, aí ela tá falando que ele mudou de escola. Então, tem que ver como que estava nessa escola, né? Porque agora está de quarentena, mas ver se ele não se adaptou. Gente, isso influencia tanto nas crianças que a gente acha que é um processo normal, mas às vezes não é. O meu também esse ano mudou de escola, mas com a graça de Deus, ele é assim que nem eu, falante, né? Todo comunicativo e se deu bem lá na nova escola. Ai, animado, uniforme novo, mochila de rodinha, porque antes era do pré e não podia rodinha, agora pode, e leva lancheira, antes ficava o dia inteiro na escola, e agora é só 4 horas, 5 horas. Então, eu fiquei preocupada com essa mudança, mas ele aceitou muito bem. Mas eu também, nós preparamos ele antes, eu, o pai. Então, vamos comprar o material, vamos juntos comprar o material. Ele foi junto, pleno dezembro, eu lá no Armarinho Fernandes comprando coisa com esse menino. Quem é daqui de São Paulo sabe que o Armarinho Fernandes é assim. Uma benção a Marinho Fernandes, gente. Então, Cada imagina. 25. Imagina eu, o pai, naquela calmaria de Jesus, e eu e o Anthony no Armarinho Fernandes comprando material. Mas ele participou do processo. Então, ai, que legal, vou para uma escola nova, estou comprando material novo, e ele ajudava a escolher. Ah, eu gosto do vermelho, que ele gosta de vermelho. Então, aí escolhi as cores vermelhas, de super-herói, de Homem-Aranha. E aí, quando chegou o material da escola, vamos etiquetar. E aí ele colocava a etiqueta, me ajudou. Então, ele participou desse processo. Quando chegou na escola, e ele foi lá conhecer a escola, foi mostrar qual era a sala. Então, ele esteve junto. E quando mudou, realmente, começou as aulas começaram, para ele não foi um baque, não foi um susto,
e ele aceitou melhor. Então, precisa avaliar o que é nessa rotina do Samuel, de 4 meses para cá. Eu te aconselho a levá-lo para uma avaliação, né? E para que veja se realmente está afetando e o desenvolvimento dele escolar. É só isso que mudou? O que mais mudou? Então, gente, é mais criterioso do que a gente imagina. Não é só chegar, colocar, né? Ou largar ou entregar. Toma, não. Tem todo um trabalho antes, durante e depois. E essa avaliação é de extrema importância, viu? E aí a gente também, na avaliação, a gente tem até uma anamnese, que a gente vê o histórico da criança antes mesmo dela nascer, ver ali o histórico da mãe, da família, então é muito importante a avaliação. Que coisa legal. Ô, tia Lana, nós estamos a 1 hora e 20 minutos. E agora? Eu ainda tenho Meu aqui um Deus. tanto de perguntas. Eu tô achando que nós vamos ter que fazer a parte 2. Ah, eu topo. Você topa? Quem quer a parte 2, pessoal? Vai falando aí. Fala aí, vamos olhar aqui. Deixa eu olhar aqui quem tá tanto aqui nos comentários com a gente. Eu vou ter que olhar aqui pelo notebook. Tá, gente? Eu tô bebendo água porque eu falo muito, gente. Olha aqui a minha garrafa da professora Lana. Já foi quase a metade. E tem que Olha que legal. hidratar. A Coloca Flávia tá para mim. dizendo aqui, ó. Tá bom, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por essa live. A Eunice está falando, tô amando tudo. O Rogério está falando, a Célia tá na Na luta com a luta. na luta com a minha pequena. A Maria Maria Luísa. Luísa, ela passou 45 dias em Maceió, dormindo o tempo todo com a mãe. E quando Olha lá. chegou agora, não quer dormir no berço dela de jeito nenhum. Eita, meu Deus. Vou ter que atender a Pessoal que Malu está também. pedindo. Pessoal que está pedindo, ó, eu quero, todo mundo quer, viu? Tem Eba! gente com saudade de Oi, você. Eliane! Saudades também. A tia de escolinha que eu tive. Oi, Silene! Nossa, Outra tia de escolinha, linda do meu coração. essa é da onde? Silene é da onde? Ela é lá do Parque Regina. Lembra aquela igreja que vocês foram? No Parque Regina, lá na Zona Lembro. Sul? É de lá, junto com a Eliane. A Benção Eliane. pura. É. Ai, que legal. Que delícia ver todo mundo aqui. Ah, eu queria um negócio para eu poder ver todos os Nós comentários. vamos ter que fazer a live parte 2, ué. Todo mundo tá pedindo, pedindo. Eba, assim eu fico feliz. Ai, ai. Nós vamos marcar para fazer. Pessoal de casa que está nos assistindo, nós vamos marcar, né, para fazer a segunda parte aqui dessa live com a psicopedagoga, né? A tia Lana, como os alunos chamam ela, né? Porque nós já estamos há 1 hora e meia, gente, aqui conversando. Mas o papo, a conversa está tão boa que passou assim, ó, rápido, Nem né? vi. Nem vimos. Eu quero agradecer, né, o tia Lana, pela sua participação aqui com a gente, pelos conhecimentos, né, agregados. Eu tenho certeza que deve ter ajudado ali as mamães, os papais, aqueles que ainda irão ter um contato com essa live, né, porque muitos talvez estejam até mesmo no trabalho, né, ou voltando para suas casas, mas eu acredito que vai acrescentar sim, em algum Amém. momento na vida dessas pessoas que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pela nossa página. E eu agradeço muito a Deus pela tua vida. Muito obrigado, viu, por ter vindo. E aí eu quero te falar que nós vamos fazer a parte 2, tá? E aí a gente Eba. vai estar marcando, agendando direitinho. Vai ter parte 2, tá, gente? Ah, e eu que agradeço. Ô, Roger, ô, Rogério. Não, vou ficar me Você achando tem assim. fãs. Tá cheio de fãs, tá vendo, né? Amém. Deus abençoe. Obrigada a todo mundo que participou. Eu espero ter contribuído de alguma forma. E eu digo que vocês podem contar comigo. O pessoal que me conhece sabe disso, né? Tem a minha página aí, tanto do Instagram, estou direto no Instagram, gente. Eu já falei para a tia Jéssica que Facebook é mais difícil. Hoje, para fazer essa live aqui, a gente penou, né? Até chegar aqui, até Nossa, conseguir a fazer gente essa penou. live pelo Face. Mas deu certo. Eu quero agradecer por essa oportunidade. Tem aí as minhas páginas, tanto do Face quanto do Instagram. Tem o meu pessoal aí também. E aí vocês podem ir lá, tem atividades. Eu tenho um e-book gratuito com
muitas atividades, eu nem sei quantas tem, para Qual que fazer é o na seu quarentena. contato? Passa para a gente aí o contato do teu telefone, tia Lana, seu Tá, celular. deixa eu lembrar, porque tô com dois. É 11 9 Ah, 68 16 14 67. Deus, que eu tenha falado o número certo. Mas, gente, é que esse é o da clínica, é o WhatsApp, mas pode mandar que eu respondo. olha lá, tia Lana. Já coloquei o seu número aí na taja, viu, É esse gente? Opa, mesmo. tá cá. É. Eu tô E a, atrapalhada aqui no... É o contrário, né? Eu já tô tentando. Tem hora que eu mexo aqui Tá o bom? cabelo, mas não é desse lado, é desse, mas tudo bem. E aí, lá tem no e-book, tem no link lá, tem um link direto que vai pro esse número aí do celular, vocês podem clicar lá, é o arroba psico.dardania_Milana. Aí tem o link lá que aí vocês podem baixar o quadro de rotina, jogo dos pontinhos, vocês podem baixar também o e-book com as atividades para fazer em casa, com as crianças, em família, as crianças sozinhas também, que às vezes a pessoa, né, tem que trabalhar um pouquinho, aí tem coisas que dá para fazer assim com as crianças. E estamos juntas, juntos, vocês não estão sozinhos, podem contar comigo em nome de Jesus, tá? E muito obrigada por essa noite, pelo carinho, respeito e pela participação. E se eu não conseguir hoje responder todos, né? Porque eu acho que vocês já perceberam que eu quase não falo, né? A gente volta na próxima. Já deixamos anotadinhas aqui as que não foram faladas. A gente sabe a quais já foram faladas. E aí a gente responde as outras também, se não respondemos hoje, tá bom? Muito obrigada a todos, que Deus abençoe. E tia Jéssica, obrigada pelo Tchau. convite. Tchau, amiga. Obrigada. Deus abençoe você, toda a família, no Amém. nome de Jesus, tá bom? Deus Muito abençoe. Tchau. obrigada. O pessoal de casa, vocês que estão nos assistindo, eu quero deixar um recado aqui importante para vocês. Sábado, o nosso horário já está marcado, tá, gente? Às 15 horas nós vamos ter escolinha online. Eu vou estar aqui com vocês. A equipe toda vai estar uma bênção, viu? Tá muito lindo. A gente está fazendo esse trabalho com todo amor no coração, né? Para abençoar mesmo a vida de vocês, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou soltar lá, aqui mesmo na nossa página, né, das crianças que vencem. Eu vou já soltar o post, vocês me ajudem, tá, gente? Me ajudem compartilhando, curtindo, vai ter coisa boa, novidade na nossa escolinha online. Então, sábado às 15 horas eu aguardo por todos vocês, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado, tá, gente, pela audiência, por vocês terem ficado até o final. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os pequenos. Estou morrendo de saudade dos nossos pequenos. Deus abençoe, tá bom? Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau.